Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje eu estou muito feliz porque eu recebo aqui uma convidada muito especial, uma convidada que comprou meu livro, não satisfeita, comprou meu curso, não satisfeita, fez mentoria comigo e não satisfeita veio me visitar no podcast, Vanessa. Seja muito bem-vinda, Vanessa Lima. Bom dia. Eu que agradeço, né, o convite, né? Acho que a gente tem, às vezes, muita dessa situação, né? De conhecer a pessoa do curso, me identifiquei, vou lá, li o livro, me identifiquei um pouco mais. E acho que com a questão da mentoria, ela trouxe, acho que uma proximidade um pouco maior, né? Em relação, talvez, de se espelhar numa pessoa, né? Que você quer seguir a carreira e talvez lá na frente colher os mesmos frutos, né? Então, muito bom. Obrigada pelo convite. Excelente, obrigado você pelo seu tempo. A gente está aqui num sábado de manhã, 17 graus, bem-vindo a Curitiba, já com esse friozinho, chovendo, né? Vanessa, eu queria começar esse nosso bate-papo te ouvindo um pouquinho sobre a tua trajetória. Sei que você passou por algumas empresas até chegar na DCA, onde hoje você é gerente, né? Certo. Eu queria entender um pouquinho como é que foi essa trajetória e a gente vai desenvolvendo esse bate-papo em cima disso. Ok. Então, eu iniciei minha carreira um pouquinho antes ali na parte de farmácia, né? Nada ligado com o ambiente, né? Tributário em si, né? Então, na parte de atendente. E nisso, até na época ali, o gerente na época fez uma proposta. Não, fique aqui, né? Eu falei, não, eu quero iniciar a carreira na parte de ciências contábeis e vou sair, vou trabalhar numa clínica que possa me possibilitar, né? Iniciar, talvez, futuramente na parte tributária. E nisso, acabei indo para a clínica, né? Saí ali. E fiquei, acho que quase um ano. Como tinha iniciado a fazer ciências contábeis, me surgiu uma oportunidade para ir para uma outra empresa para atuar. Então, diferente muito das pessoas, às vezes, que faz toda a faculdade, depois inicia na carreira, eu já, no segundo semestre, já estava atuando na área fiscal. E me apaixonei pela área. Então, o meu sonho, inicialmente, não era fazer contabilidade, era ser engenheira civil. Então, acabei mudando bem os planos, mas foi uma carreira que eu fui construindo. Então, a partir da TI Brasil, segui ali para rumo logística, né? Que hoje é atual, né? Na época era Brado Logística. Então, a parte de armazenagem, parte logística, ali também atuando na parte fiscal. Então, fiquei ali 2 anos e fui para a DCA, onde eu realmente me desenvolvi, né? Então, estou lá quase 10 anos, né? Então, tem toda uma trajetória dentro da empresa. Então, eu iniciei ali como analista, hoje atuo como parte da controladoria ali, né, propriamente dito, então atuando tanto na área fiscal quanto contabilidade, então fui me apaixonando por ambas as áreas ali. É uma dificuldade, acho que a área tributária em si, ela traz essa oportunidade de crescimento, né, em si, e a questão também com viés ali, né, de trazer oportunidades para a empresa, né, mostrar esse outro lado que muitas das vezes a gente só a questão de gerar as guias, né? Então, tem essa outra possibilidade de trazer benefícios para a empresa, né? Então, dentro da DCA, foi essa a maior oportunidade, assim, de crescimento propriamente dito ali, no dia a dia, ali na trajetória. Acho que os 10 anos ali foram, acho que de grande valia, um aprendizado, assim, e acho que a empresa também me gerou essas oportunidade de ir crescendo gradativamente, né? Então, hoje, assim, a bagagem maior, assim, da área hoje tem atuado dentro da empresa mesmo. Muito bom. Vanessa, você que, na verdade, é contadora, tem MBA em Inteligência Financeira. Se você tivesse que classificar ali entre 0 e 100, você acha que você é 50% uma profissional contábil, 50% tributário, ou já está pendendo mais para o tributário ou mais para a controladoria? Como é que você se sente hoje? Hoje ainda, minha atuação maior ainda ela fica ainda dentro da área fiscal, né? Então, eu ainda tenho acho que uma predominância 70-30 ali. Gosto muito da área de controladoria ali. Então, é uma das questões, ainda vou ter que me dividir uma hora, né? Dividir não ter que escolher, optar por uma das áreas, com certeza. Mas a minha paixão, a área tributária, acho que é a questão da mudança, né? Não tem eu brinco muito com a equipe, né? A gente não tem um foco 100%, né? Tá aqui, aprendeu, daqui a pouco volta tudo de novo, vamos ter que aprender, né? Então, as mudanças na legislação, então, essa possibilidade. E fazer com que essa inquietude nossa, né, também faça, né? Então, é muito legal. Eu gosto muito, particularmente, né? Não gosto dessa rotina de ter algo já premeditado, né? Vamos chamar assim. Sim. Então, a área tributária, ela acaba
realmente fazendo com que a gente mude todo dia, né? E repense tudo o que a gente tem feito, né? Então, acho que essa oportunidade faz com que a gente aprenda cada dia mais e também reavalie as metodologias aplicadas, né, no dia a dia. Esse inconformismo, na verdade, tem a ver com crescimento, né? Certo. O crescimento, ele é gerado pela mudança, pela nossa coragem de mudar, seja o escopo, seja o direcionamento de carreira, ou seja, se você quer segurança, você não muda. Certo. E aí também é bastante questionável se vai ter segurança ou não, né? Então, bem legal. Agora, é interessante que você parte de uma carreira fiscal, vai para contabilidade, flerta com logística ali, né? Vários projetos da empresa, enfim. Hoje, com uma controladoria, atua um pouquinho nas duas áreas, né? Ou seja, de alguma maneira, você está se tornando até uma profissional um pouco mais generalista, de vez em quando mais especialista. Eu estava discutindo esses dias com amigos meus, ou seja, a gente dá o nome disso de ambidestria. Certo. Porque o profissional, ele tem muito essa questão de que, poxa, eu vou ser especialista ou generalista? E, na verdade, a gente está chegando à conclusão que os dois. De vez em quando você é especialista, de vez em quando você é generalista. E isso faz parte do seu dia a dia, né? Sim, bastante, né? Então, a gente, às vezes, sente a necessidade de você ser especialista num assunto, mas você vê que no dia a dia, na aplicação, ele necessita você se tornar generalista, né? Então, exige muito, né? Você vai fazer um projeto, muitas das vezes, só saber da parte fiscal não vai te dar um norte naquela situação. Você tem que, às vezes, necessitar, até nos nossos bate-papos ali, né? Um conhecimento um pouquinho mais amplo, né? Então, ele acaba necessitando. E a gente vê que cada vez mais na área tributária, ali na parte de incentivos, eles não vêm trazendo somente a parte de legislação, né? Ele acaba exigindo um conhecimento um pouco maior dos profissionais, né? Então, eu vejo isso não só na parte de incentivos, na parte de apurações, ou na tomada de decisão, como que a gente vai seguir ali. Então, cada vez mais eu vejo que essa necessidade dos profissionais. E também da gente acabar se adaptando ao ambiente, né? Então, isso também acaba fazendo com que a gente mude, né, o pensamento, né? Então, eu talvez lá no início da minha carreira acharia que eu teria que ser especialista em uma única situação. Então, com um cargo talvez de liderança, isso me mostrou que não necessariamente. Eu vou ter que aprender a atuar, às vezes, como generalista e, às vezes, como especialista da área ali também. Com certeza. Até porque, em tese, os grandes especialistas, hoje na sua posição, quer dizer, o grande especialista de imposto de renda, provavelmente está trabalhando com você, o grande especialista em ICMS também. Ou seja, cada vez mais, né, Vanessa, puxando ali um assunto que a gente falava nos nossos bate-papos, cada vez mais você deixa de ser a referência técnica do time. Você está preparada para isso? Isso é uma coisa que eu tenho até repassado muito com a equipe, né? Acho que os nossos bate-papos fez eu refletir algumas situações, né? Então, é de soltar um pouquinho, né, a corda, né? Para que o pessoal também consiga, né, se desenvolver. Se eu levar sempre a informação pronta, se eu sempre buscar, como que eu vou conseguir desenvolver a pessoa, né? Então, e ele acaba que às vezes a pessoa até tem esse perfil de ir buscar, mas como você está sempre recebendo, né, informação, acaba talvez não necessariamente desmotivando, né? Mas fazendo com que a pessoa, né, se retraia. Então, essa mudança estou tentando já iniciei, né, com os nossos bate-papos e tenho feito com que até as novas gestoras, né, que foram formadas, né, recentemente, até como eu comentei contigo no nosso início da mentoria. Então, que elas também comecem a trabalhar isso. Então, que elas comecem a desenvolver. Então, que o nosso maior cargo na questão da parte de gestão é treinar. E esse daí, ele exige tempo. Então, a gente não consegue. Claro que é muito mais fácil eu ir lá buscar, trazer informação que talvez eu vou conseguir executar, talvez de uma maneira muito mais rápida, porque eu já sei os caminhos, né? Mas se eu não deixar a pessoa, como que ela vai me trazer? Eu preciso trazer o benefício para a empresa ser diferenciado, ter outras pessoas que eles possam recorrer, não necessariamente só a Vanessa. Então, acho que uma das coisas que um dos donos da empresa ali, né, hoje diretor ali nosso, ele fala muito que não podemos ter muito estrelismo na equipe, né? Tem todos que fazer brilhar para que a equipe não dependa só de uma única pessoa. E eu acho que isso, com a questão da mentoria, ele também fez, acho que mais reforçar ainda essa importância, acho que de fazer com que a equipe tenha essa questão de que não seja a Vanessa que seja ali a referência, mas que todos, cada um com
a questão ali do imposto que está responsável, que está com a atividade, seja a pessoa que me traga a referência em si. E isso o pessoal, no primeiro momento, sentiu um pouquinho, mas agora você não está não tá me trazendo. Não, vamos começar a desenvolver, vamos partir de um plano, o que você precisa para chegar até esse ponto que você, só de bate-pronto de receber aquela informação, já vai conseguir decifrar, conseguir saber aonde que você tem que ir. Então, isso realmente, nos nossos bate-papos, é uma coisa que eu tenho replicado muito, assim. Foi difícil no primeiro momento, acho que a gente receber, talvez, esse feedback indiretamente, né? Sim. Mas ele é necessário. E acho que da importância disso no nosso dia a dia, de a gente falar mais sobre esse tipo de situações, né? Então, acho que dessas questões, assim, acho que é uma das que eu já tenho aplicado muito, tenho muito ainda a desenvolver dos nossos bate-papos, né? Mas são coisas que a gente já tem aplicado e já tem trazido resultados. E eu também tenho muito a desenvolver sempre, Vanessa, isso que é super importante. Alguns podem ficar frustrados, sério que você tem muito a desenvolver? Muito, tenho muito, com toda certeza. Mas essa, com certeza, é a grande mensagem, né? De a gente estar sempre, permanentemente, se desenvolvendo. A gente já fala um pouco mais de mentoria. Eu queria te perguntar, seguindo ali a ordem, né, dos produtos, o que te chamou mais a atenção no livro, né? Quando você lê o livro, você deve ter comprado o livro com uma expectativa, e aí você abre o livro e lê aquilo e pensa, poxa, comparado com a tua expectativa, o que você encontrou lá? Como é que foi essa reação? Qual é que é o produto final do livro para você? Esse livro, até para comentar contigo ali nas minhas férias, né? Então, teve uns dias de férias em janeiro e acabei encaixando ali na leitura. Foi uma leitura bem fácil. Eu acho que a questão da facilidade da leitura. Acho que muitas vezes, quando a gente pega um livro da área tributária, são muitos termos técnicos. Isso acaba, no dia a dia, né? A gente tem toda uma bagagem e ele acaba sendo uma leitura mais morosa. E o livro em si, que foi o teu apresentado, chamava muita atenção quando o pessoal passava na minha mesa, né? Manicômio tributário. Nunca vi um título tão perfeito para a área em si. Sim. Então, a questão da leitura, da facilidade dele, dos termos que foram aplicados, acho que isso facilitou muito, uma leitura muito fácil e rápida, assim. Então, em uma semana de férias, já tinha lido o livro ali, já voltei com vários insights ali pra gente já aplicando, já ia mandando pro pessoal, olha isso que achei legal, talvez a gente rever ali da área. Então, acho que a facilidade, que parabéns pelo formato de colocar no livro ali, hoje o que acontece, né, na nossa realidade, no dia a dia, acho que muito bem aplicada, acho que de uma leitura bem fácil para todos. Muito bom, obrigado. Sabe que vem surpresa por aí, eu não vou contar aqui a surpresa, mas vem surpresa e um slogan dessa surpresa aí tem sido simplicidade com excelência, né? Ou seja, a gente trabalhar os cursos, trabalhar a mentoria sempre com simplicidade, porque a gente acredita que a simplicidade traz excelência. Certo. Eu queria te perguntar do curso, né? Qual foi o curso que você fez? São cursos curtos. Certo. Os meus cursos têm 3 a 4 horas. Eu estou agora preparando cursos que vão ter 2 horas, tem outros que vão ser um pouco mais longos, né? Mas qual é a inovação, qual é o poder que tem um curso mais curtinho, mas, por outro lado, mais objetivo, né? Eu acho que na correria que a gente acaba passando, né, nos dias a dias, né? Então, a área em si, ela já exige, né, da gente, né? A questão da parte de leitura, a parte das mudanças que a gente teve recentemente, elas exigem, né, uma atenção maior. E eu acho que a questão da facilidade do curso, ele ser menor e dividido nos blocos ali com curto espaço, facilita que a gente possa fazer, que nem eu mesmo fui intercalando nos horários, às vezes, de almoço. Então, eu aproveitava ali, hoje vou fazer meia hora ali, naquela meia hora assistia um módulo do curso. Claro que talvez o ideal é ele pegar uma tarde de sábado ali, termina fácil o curso, mas eu fui já fazendo e já fui aplicando e revendo os tópicos. Então, eu acho que isso acaba facilitando bastante para que a pessoa consiga dividir ali com o melhor formato. Às vezes, o sábado vou deixar para a família. Então, pode ser feito ali, acho que durante a semana,
questão entre os intervalos ali também. Mas eu acho, assim, que a possibilidade dele ser... acho que os temas ali, acho que era quase meia hora, 20 minutos, né? Cada um dos módulos ali. Então, foi muito rápido e muito... o formato que você apresenta ele ali é bem didático, assim. Não tem os termos também técnicos, né? Que nem a gente vê e encontra muitas vezes cursos com as legislações, tópicos. Isso eu acho que não vem. Ele vem realmente com um diferencial, acho que de vivência para nós, assim. E para mim, assim, eu acho que por isso me identifiquei tanto, assim. Tem muitos cursos, acho que com questão de parte de legislação, acho que eles tem também, acho que, né, tem épocas que a gente precisa, né, fazer uma reciclagem, né, Sim. É necessário. Mas acho que nesse outro viés ali da parte mais de gestão, acho que ele acaba ajudando bastante do formato que foi realizado, tá, Augusto? Você fez o Técnicas Poderosas ou Gestão? Técnicas Poderosas. Técnicas Poderosas. Foi o primeiro, porque eu falava que acredito muito no poder das habilidades comportamentais, né? Tratar elas, tratar assuntos de confiança, né? Você vinha falando agora há pouco de delegar para o time, ele acaba estranhando isso um pouco no início, mas delegar significa delegar com responsabilidade, né? Não é delargar, eu falo isso no curso, né? Então, eu quis começar por ali porque realmente é uma convicção pessoal, né? De que a gente precisa ter isso bem resolvido, essa questão da habilidade comportamental, e aí sim, trabalhar bastante a habilidade técnica, né, as hard skills, e seguir em frente, e depois revisitar, né, novamente as habilidades comportamentais para poder seguir crescendo, né, isso eu acho é bem importante. Vanessa, e me conta um pouquinho, assim, do poder da mentoria. Sabe que eu sou entusiasta da mentoria. Antes de ser mentor, eu fui mentorado, né? Qual é o poder que tem você estar durante uma hora, e a gente passou por 8 sessões, né? Sim. A gente discutiu vários temas. Qual é o poder transformador dessas sessões de mentoria? Acho que a mentoria, para mim, no começo até, acho que quando a gente iniciou, né? Eu falei assim, não tinha uma expectativa em relação ao processo, nunca tinha feito, né? Então, não saberia o que aconteceria, como que aconteceria, né? O processo como um todo. Mas a questão da mentoria, para mim, me abriu os olhos em relação a algumas situações. Eu não, antes da carreira na DCA, nunca tinha atuado na parte de gestão, né? Então, para mim, quando eu iniciei, foi tudo muito novo, né? Então, eu até falava com uma das outras gestoras pares, né? Será que desse formato que a gente está fazendo é o mais correto? Então, e às vezes até internamente, né, quando a gente falava em questão da parte de gestão, pessoal, mas o que as grandes empresas estão fazendo, né? Então, às vezes a gente ter essa possibilidade de ter esses bate-papos com a pessoa, com uma vivência de outras empresas grandes, multinacionais, Big Four, é uma questão, assim, uma bagagem para nós que não vivenciamos e poder, a questão do que você passa ali pra gente, da tua vivência. E, assim, não hesita em questão de passar, não, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, esse caminho, talvez vá por ele. É o melhor ou não é? Claro que você não vai entregar tudo, né? Não, também acho que precisamos nós, né, em relação ao parte do mentorado, desenvolver ali. Mas o caminho, aonde que é, vai por aqui ou vai por ali, o que a gente vai seguir na frente. Claro que a gente vai ter que realmente passar por aquela situação e ver se realmente ela é mais adequada. Mas a entrega das informações, da vivência, assim, é algo... Para mim, assim, foi bem surreal em alguns sentidos, né, das informações. E realmente acho que talvez fazer com que a gente faça uma autoavaliação mais forçada, né? Porque a gente às vezes sabe alguns tópicos que a gente precisa melhorar. E muitas vezes a gente vai deixando. E eu acho que assumir esse compromisso da parte da mentoria consigo mesmo ali, não, que eu vou melhorar, que eu preciso aplicar, que se eu não aplicar eu não vou conseguir ter aquele resultado. Eu acho que isso da mentoria para mim foi, assim, o essencial mesmo. Então, para mim, eu indico muito o pessoal a fazer, né? Então, depois dos bate-papos, muitas das vezes com as 2 novas gestoras, né? Comentei com elas, olha, isso me abriu os olhos, fazer a questão da mentoria me possibilitou a rever
o processo que eu estava executando. Acho que muito em relação à parte do início, talvez se eu tivesse feito lá quando eu iniciei, talvez muitas das coisas agora teriam sido muito mais fáceis, até nessa formação de novos líderes, né? Então, da identificação, às vezes, até mesmo dos perfis da equipe, né, em relação ao todo. Então, acho que isso teria facilitado lá atrás também a questão quando eu iniciei na parte, né, da gestão ali como um todo, né? Então, agora eu tenho 2 novas gestoras, né, formadas, né? Então, que elas possam formar novos gestores, né? E assim, sucessivamente, a gente vai seguindo ali, né, na carreira. Então, assim, para mim, a questão da mentoria, ela me abriu muito os olhos em relação, assim, como a gente deve se portar e como que a gente deve fazer com que a equipe, né, veja que eles não vão replicar aquilo que eles não veem, né? É difícil, né? Eu não consigo seguir muitas das vezes aquilo que eu não vejo, né? Então, se eu não tenho o hábito de leitura, dificilmente quando eu tiver filhos, meus filhos não terão também, né? Então, Sim. se eu não faço, né? E a equipe acaba, eu brinco muito com a minha equipe, né? Que eles são como se fossem meus filhos, né? Então, a gente acaba tendo um cuidado, a gente passa muito tempo, né? Então, essa questão de treinar. Então, esse outro viés que eu preciso forçar em mim, né? De ter esse tempo dedicado a eles, né? Que muitas das vezes na correria acabava demandando muito mais da parte operacional do que da parte de gestão. Então, dividir essa situação, não que a gente não tenha que atuar na parte operacional quando necessário, mas que ele não pode ser o nosso foco 100%, né? Então, acho que nos nossos bate-papos, acho que ele foi muito enriquecedor dessa situação de fazer a parte muito de delegação das atividades, como fazer e de qual formato fazer, que não é só repassar a atividade, né? Então, a gente tem que ter essa questão, esse cuidado de repassar o que é o passo a passo, como fazer e como executar da equipe ali, né? Então, não só o delargar, Sim. propriamente dito. Com certeza. Você tocou em 2 pontos aqui que são caríssimos para mim, né? E com as tuas palavras, de uma maneira muito genuína, que foi: o líder forma novos líderes, e você está formando, né, 2 coordenadoras ali, 2 coordenadores na sua equipe, e liderar pelo exemplo, né? Aí você citou o exemplo de: se eu não leio, como é que os outros vão ler, e etc, né? Então, realmente, assim, é muito alinhado com coisas assim que eu acredito, com a liderança que faz diferença, né, na vida das pessoas e que, obviamente, leva valor, né, para as empresas. Excelente. E a gente foi falando de vários tópicos, né? A gente falou sobre liderança, a gente falou um pouco sobre gestão de preços de transferência, falamos sobre gestão de incentivos fiscais, falamos sobre planejamento tributário. Sabe que você é uma das mentoradas que eu olhava, assim, né? A gente fez tudo online, e você ficava tomando nota ali. Eu falei, nossa, a Vanessa é super metódica aqui, né? Realmente tomava nota de tudo. E quão difícil é você sair de uma mentoria, pegar as anotações e passar a aplicar isso no dia a dia, né? Isso é imediato, isso leva tempo. Tem coisas que você fez uma mentoria, uma sessão lá em fevereiro, e está começando a aplicar agora, quer dizer, agora começou a cair a ficha. É assim mesmo que acontece ou é no curto prazo? Como é que funciona? Algumas eu já consegui aplicar já na sequência, né? Então, às vezes saía ali da mentoria, no outro dia já sentava com a equipe, devemos rever isso aqui, podemos pensar por esse outro viés aqui. Eu acho que a questão da parte do preço de transferência, né, que foi um dos últimos bate-papos ali que a gente teve. Sentei com a gestora, né, da nova coordenadora ali da parte do contábil. Na parte de mentoria até toquei nesse assunto aqui, é um assunto às vezes delicado, né, vamos chamar assim, né, que faz você rever a questão do processo propriamente dito. E acho que um dos insights que ele me passou ali, acho que foi até a questão a ficha caiu assim, tipo, a gente tá fazendo, tá correndo atrás, tá trabalhando, mas muitas vezes o trabalho, a gente não consegue aplicar ele num formato diferenciado.
porque ele acaba sendo só uma constatação ali, né? Autópsia, né? Exato, você até usou bem exatamente essa palavra, né? Falei assim, então para mim aquilo lá ficou muito marcado. Então, às vezes, na questão dos bate-papos, acontecia uma situação, às vezes, que me deixava incomodada mesmo. Eu falei, não, a gente precisa resolver. Então, a gente até, na sequência, já marcou um bate-papo, a gente montou já um planejamento para que a gente consiga fazer nesse ano já um trimestral, né? Se não for possível fazer o trimestral, como comentei, a gente está passando pela mudança do ERP, então o cenário está bem complexo em relação, né? Então, fez com que a gente mudasse mesmo já na sequência. Teve alguns assuntos que eu acabei segregando. Não que ele já não foi aplicado já na sequência, né? Mas ele acabou a gente fazendo uma segregação de etapas dos processos. Mas eu já fui tentando aplicar sempre que possível, já logo na próxima semana a questão. Acho que um dos tópicos que eu ainda não consegui dar sequência foi a gestão dos incentivos fiscais. Ele acaba sendo um pouquinho mais demorado, vamos chamar assim, né? De fazer uma análise, de rever. E eu acho que na questão dos bate-papos, acho que da questão da mentoria como um todo, é não ser somente a questão, os tópicos, né? A gente fica muito a nosso cargo, né? A nossa escolha, né? Uhum. E acho que essa possibilidade também é muito legal. Então, assim, não foi só referente à questão da parte de liderança, precisamos falar de um tema técnico, alguma coisa assim. Você também, acho que demonstrar as informações, de repassar ali os caminhos, acho que foi muito valioso também, as informações. Excelente. Eu falava para ti que quando a gente tratava lá de preço de transferência, isso vale... É incrível o que eu vou falar, mas muitas empresas fazem a gestão dos preços de transferência não de janeiro a dezembro, mas elas fazem de janeiro a julho ou agosto para ECF. Né? E aí o que eu digo é o seguinte, olha, isso aqui é autópsia, não tem mais o que fazer aqui. Você não vai conseguir emitir uma nota complementar, uma invoice, não. Já está feito. Você vai apurar um ajuste e vai oferecer ele lá, né, a apuração do imposto de renda. Então, trabalhamos bastante, né, com esse conceito assim, da gestão dos preços de transferência, que é trabalhar com o comercial, trabalhar com a logística de maneira a impactar, a fazer a gestão dos números, a gestão dos preços, a gestão do custo e saber mais ou menos como é que isso vai impactar no final do ano o ajuste anual, né? E não deixar para o final, né? Exatamente. Então, acho que isso realmente me... Com certeza. Foi um puxão de orelha, mas um puxão de orelha acho que necessário, né? Então, acho que muitas das vezes a gente tenta, né, na área, aplicar e às vezes acaba... não, isso aqui... Vou deixar só no final do ajuste ali, vamos deixar até março tem como fazer o ajuste anual. Então, acho que isso faz com que a gente também passe a refletir se algumas das nossas atividades a gente acaba não procrastinando, né? Sim. E acaba que, às vezes, tem cenários que nem eu falo, a gente vai no questão do que é o mais urgente, né, naquele momento. E eu acho que a gente tem que passar a rever essa questão do senso de urgência. Será que isso daqui eu não poderia ter evitado? Talvez se eu tivesse feito... Ok, se não conseguisse fazer o trimestral, pelo menos que eu fizesse em setembro, né? Esses 3 outros meses ali não conseguiria ter ajustado alguma situação. Então, acho que fez eu rever muito dessa situação, a questão do senso de urgência e quando ele é necessário. Se eu fizer talvez um cronograma anual ali, não conseguiria talvez intercalar as informações. Então, acho que isso foi bem importante em relação ao dia a dia mesmo, essa questão de revisar e revisitar os processos como um todo. E caiu bem certeiro, né, com a questão da mudança do RP, que a gente está também tendo que rever os processos em si. Então, são situações que acabou intercalando como um todo ali. Sim. Vanessa, tu tocaste 2 vezes nesse assunto da mudança de RP. Eu queria te perguntar quão desafiador esses projetos em que você atualiza um sistema ou muda um sistema. Como estressante é para você, ou como foi ao longo da carreira, né? Tem muita gente nos ouvindo que muitas vezes pensa, poxa, só eu aqui tenho problema de sistemas. E aí eu te falava que, olha, os problemas das empresas são os meus, só muda o CNPJ, né? Tanto quanto os dilemas das pessoas são os mesmos, só muda o CPF, né? Então, como é que é essa questão de trabalhar com a área de TI? Você sabe que as 2 áreas mais temidas na comunicação dentro de uma empresa são a área tributária e a área de TI, que ninguém entende o que eles falam, né? E é o nosso desafio mudar isso aí. Como é que é trabalhar com TI nesses projetos?
Com essa parte de RP ali, para nós, né, foi um processo que foi, eles estruturaram, né, inicialmente a empresa ela teve um projeto que acabou não dando certo numa implantação. Então, para esse segundo, mudou-se o viés, né? Então, foi toda uma estruturação do projeto, foi dividido por setores. E quando a gente foi aplicar propriamente dito, né? Então, quando começa a fazer cadastros, parâmetros, a gente começou a identificar algumas séries de problemas, vamos chamar assim, né? Então, a gente precisou fazer customizações da parte tributária. Começou os nossos incentivos, a questão de atender o Brasil todo, a questão de como conversar toda a parte de legislação, né? Então, a gente identificou no processo, não como uma falha em si, né? Mas a questão da dificuldade mesmo que os RPs hoje têm de talvez fazer essa parte tributária fluir de uma maneira fácil e simples, né? Então, a gente acabou tendo que fazer uma parte de parametrização. Foi bem estressante, assim, para a equipe, assim, né? Então, e até como a gente vender isso para a equipe num bom formato, né? Ele vai trazer frutos ao longo prazo, mas a curto prazo ele é maçante. Então, a quantidade de informação, de ajustes, realmente de revisitar. Sim. Porque muitas das vezes, mas esse processo aqui, será que é desse formato mesmo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Porque às vezes a gente entra no dia a dia naquela rotina de executar, né? Então eu falo muito para a equipe. Não fique só fazendo por fazer. Conheça o processo. Porque independente se eu chegar ou quem chegar aqui consiga te questionar o que é aquilo, por que vem, da onde vem, você saiba responder, né? Então isso foi muito na questão do RP, facilitou algumas coisas da gente ter o conhecimento. E eu acho que na questão da implantação, acho que o que teve muito de diferencial a gente ter as pessoas, talvez as pessoas chaves que foram colocadas foram realmente pessoas que conheciam o processo. Então isso acabou facilitando, talvez para nós, parte empresa, e dificultando um pouquinho para a parte dos consultores. Então, Sim. Muitas das vezes para eles, não faz nesse formato. Não, mas assim não vai dar porque eu tenho isso e aquilo. Então, e a gente até vê que na parte das empresas, né, dos RPs, né, os consultores, muitas das vezes eles estão segmentados, né? Então, um atua só na parte fiscal, outro na parte de contabilidade, outro no WMS, outro na parte de compras. Só que muitas das vezes, parte fiscal, ela fala com quase todas as áreas. Sim, sim. Transversalidade. Exatamente. E você vê que os consultores nem sempre estão preparados para esse tipo de situação. Então, a gente tem um dos tópicos lá da empresa, mas a parte fiscal está travando todo mundo. Enquanto aqui não funcionar, enquanto eu não conseguir que a parametrização dos impostos saia, o comercial não consegue fazer pedido, a logística não vai ter como faturar, a questão da parte de compras não vai ter pedido para comprar necessariamente, então você acaba travando. Então foi realmente da gente revisitar todo o processo como um todo e mostrar talvez a importância de cada um dos cenários ali dos setores em conjunto, de como a conversação e do projeto como um todo. Então, isso para nós, assim, em questão de, principalmente foram as pessoas chaves escolhidas no processo e a questão de o conhecimento dos processos do dia a dia da empresa. Então, acho que isso na implantação, dificuldades temos inúmeras, então cada área você vê. E você vê que não tem talvez um RP, acho que pronto para nenhuma empresa, né? Não existe. Até eu perguntei para você, mas e daí na empresa, na Volvo, vocês têm um único sistema que atenda todas as áreas, que todo mundo saia feliz? Então você vê que ele vai atender em partes, né? E você vai ter que ir criando, né? Eles chamam às vezes alguns de add-ons ou sistemas complementares ali para fazer com que o todo, né, consiga desenvolver todas as áreas ali como um todo. Mas a gente viu, assim, identificou bastante, assim, necessidade, assim, de ajustes, né, de customizações, às vezes, e cada uma das suas áreas foi complementando, né, então teve que alterar o dia a dia, né, de alguns processos. Antes era feito pela área fiscal, agora não, agora vai ter que fazer pelo compras. Ou tal processo era feito pela equipe comercial, agora não, vai ter que ser feito pela equipe fiscal. Então, essa questão, ele refez, né, a gente repensar muito das situações do nosso dia a dia ali, como um todo. Mas não é fácil. Não é fácil. A mudança da RP. Mas lá na Volvo o sistema funciona super bem, a gente não tem nenhum tipo de problema. É um reloginho. Quer dizer, contém ironia, claro, né?
Veja, eu conheço bem essa história de que a área fiscal bloqueou ali o projeto. Muitas vezes, né, Vanessa, o que acontece, a gente falava também sobre isso na nossa mentoria, é que algumas áreas nem sempre têm a maturidade ou a coragem de dar notícias ruins, né? E a área tributária tem isso um pouco no DNA. Você tem essa capacidade de dar notícias ruins, né? Ou pelo menos deveria ter, né, essa capacidade, porque a gente lida com riscos o dia todo. Mas muitas vezes se lida com outras áreas que estão jogando para debaixo do tapete alguns desafios, né? Quantas vezes já passei por projetos de um ano que lá no início do projeto a gente alertou para uma determinada situação e no finalzinho do projeto alguém diz, isso aqui a gente acabou não mudando, tem que fazer o go live. Não tem que fazer o go live, a gente precisa resolver isso aqui antes, porque a gente está falando de um compliance. Se a gente mandar errado ou não mandar essa informação para um físico federal ou físico estadual, ou mandar de alguma outra maneira, a gente tem um risco aqui, né? Então a gente precisa tratar isso aqui. Então por isso que aquela questão da confiança, né? A cultura da confiança é muito importante. Num projeto como esse, você não tem vários barcos. Você tem um barco, tá todo mundo no mesmo barco, e aquele projeto ele é importante para a empresa toda, né? Muito bom. A gente falou também sobre consultorias, né? Sim. Ou seja, eu te falava da habilidade que é importante a gente ter de trabalhar com consultoria. E eu te falava também que a gente precisa ser muito seletivo. A gente precisa definir o escopo, a gente precisa definir, junto com eles, volume de horas, o que eles não vão fazer, para depois discutir honorários, com qualidade, com serenidade, manter a inteligência, né, na medida do possível dentro de casa, né, e às vezes passar a delegar atividades mais braçal para consultoria. Qual é a sua visão sobre isso? Assim, a habilidade de a gente poder trabalhar um pouco melhor com consultoria, porque não se trata de cotar, por exemplo, um serviço, vai lá, faz uma revisão de ECF. Né? Certo. Não é isso, assim, que tipo de revisão você quer? O que você quer identificar e trabalhar bem forte no escopo para realmente ter a melhor entrega, né? Até internamente a gente fala muito em relação a essa questão da parte de consultoria, né? Então, quando necessário, né? A gente às vezes recebe muitas propostas, né? Vamos fazer uma revisão da parte dos impostos diretos, ou vamos fazer a revisão do transfer price. E muitas das vezes o que a gente coloca muito para as empresas de consultoria, até no bate-papo, acho que acabei comentando contigo, é vir aquele escopo pronto e a gente às vezes não conseguir modificar. Sim. Então isso acho que é a principal dificuldade hoje que a gente tem em relação à parte do mercado, assim, de vir aquele escopo. A gente tem, às vezes, claro, né, a necessidade, né? Então, muitas vezes as empresas vêm abordando, né? Posso trazer para você, posso sentar com você uma meia hora, mostrar o que a gente tem. Mas muitas das vezes a gente não vê o contrário, né? Tipo, o que vocês precisam realmente? Qual que é a sua principal dor? Então, acho que quando a gente vê uma empresa trazendo isso nesse formato, a gente vê o diferencial. Então, ele está se preocupando com o que a empresa hoje tem de dificuldade e não o que ele já tem estabelecido que para ele, né, necessariamente seja, acho que já o escopo mais fácil de venda, né, que claro, né, ele monta um serviço para replicar, isso fica muito mais fácil, mas eu acho que tem que ter essa outra abordagem, né, uma diferenciação, porque se eu oferecer para um cliente uma revisão e para ele talvez aquele cenário não seja o ideal, o que ele vai fazer com que ele repense ali de sentar comigo meia hora, sendo que o problema maior dele hoje talvez seja uma reestruturação num incentivo ou num benefício. Será que talvez eu oferecer isso, e até mesmo na parte nossa de gestão, às vezes pode estar passando algumas situações, né? Então, até essa semana eu tive um bate-papo com um escritório que atende, né, a empresa em si, e a gente falava disso. Que a gente, às vezes, no dia a dia, sente essa falta de vir, né, antecipadamente, né? Pessoal, acho que vocês não identificaram, mas tem essa possibilidade, esse benefício que a atividade de vocês comporta. Vocês, talvez, será que a gente pode sentar, fazer meia hora? E muitas das vezes, um dos sócios da empresa, eu identifiquei isso daqui, vi que acho que a gente talvez não está fazendo, e a gente acaba passando. Então, essa situação de ter antecipadamente, de
conhecer a empresa como um todo, eu acho que ele tem um diferencial no dia a dia e na aplicação da consultoria. Mais do que, propriamente dito, a ter o pronto ali. Então, e a gente vê que isso é uma dificuldade muito das empresas, né? Então, a gente tem uma das empresas que hoje presta consultoria para nós ali, eles têm um viés que a gente consegue muito conduzir com horas, né, fechadas por mês e assuntos diversos conforme a nossa necessidade. Então, acho que é um dos contratos que a gente vem se mantendo a maior parte do tempo. E daí para outros assuntos mais pontuais, e daí a gente tem outras empresas, acho que você comenta muito da possibilidade de a gente não trabalhar unicamente com uma exclusiva opinião, né? Ter outras ali, isso acho que ajuda também no dia a dia, né? Na aplicação Sim. das informações como um todo. Perfeito. Isso eu virou um produto. Estou preparando um curso até sobre isso, porque é a arrogância do consultor. O consultor que te liga para te oferecer um determinado produto é o mesmo que um médico chegar na tua casa, bater na tua porta, com um monte de remédio dentro da maleta, dizendo: olha, Vanessa, tem esses remédios aqui, esse aqui é para dor de cabeça, esse aqui é para dor na perna, não, mas a minha dor é no joelho, não, mas eu tenho esse aqui também, ó, que é, enfim. Então é um pouco da empáfia, da arrogância do consultor que muitas vezes se nega em ouvir. Qual é o seu grande problema? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Olha, eu tenho essa experiência aqui, ali e tal. Então isso vai gerar uma formação que eu vou fazer de 1-2 horas aí, falando um pouquinho sobre o approach comercial de consultores, de advogados, perante executivos da área tributária, né? De exercitar um pouco essa capacidade de perguntar e de ser mais assertivo na abordagem, porque essas abordagens mais amplas, muitas vezes são robôs que mandam ali um e-mail. Eu, sinceramente, na hora mesmo, eu já bloqueio, entendeu? Já não leio mais aqueles e-mails, nem respondo, né, mensagem de LinkedIn, porque como não teve o respeito de lá, não tem respeito de cá, né? Eu simplesmente Sim. devolvo na mesma moeda, né? Muito bom. Vanessa, queria te perguntar, a gente falou um pouquinho sobre a tua trajetória, falamos um pouquinho do curso, do livro, das mentorias. Agora eu queria entender um pouquinho quem é a Vanessa que não está no LinkedIn. A Vanessa das 6 da tarde até o outro dia de manhã ou nos finais de semana. O que a Vanessa gosta de fazer? Quais são as principais atividades? Eu sou uma pessoa muito mais caseira, né? Casada há 13 anos, né? Então, gosto de sair, gosto de viajar. Acho que meu maior hobby é viajar, né? Então, realmente, sempre quando tenho oportunidade de conhecer novos lugares. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer especificamente é ir realmente conhecer a cultura local. Sempre a oportunidade, a gente gosta bastante de ir no Nordeste ali. Então, a gente às vezes vai com os pais do meu marido, então eles vão junto. Possibilitar essas experiências é muito legal, então a gente conhecer ali. E o restante é mais em casa, questão do Netflix, uma série, então acabo ali uma leitura ali, gosto também de escutar música, então é realmente mais em casa ali, os bate-papos com os amigos, assim, algo mais... Legal. E falando em pitacos, falando em livros, falando em Netflix, eu queria te perguntar, a gente tem aqui no podcast uma sessão chamada Pitacos Culturais, que você pode trazer um livro, um filme, uma série ou um podcast que você acompanha, além do Manicômio Tributário, claro, né? Qual a recomendação que você dá para as pessoas? E esse filme, esse livro, essa série, esse podcast, que tipo de aprendizado ele te trouxe ou te traz toda vez que você assiste? Um filme que eu gosto bastante é Mãos Talentosas, é a história de Big Arson. É uma história, propriamente dita, de um médico, né, um neurocirurgião. Então, ele inicia o filme, né, propriamente dito, de uma experiência que ele está tendo que fazer uma cirurgia, né, totalmente nova, que nunca foi feita, e começa a contar a história dele. Eu acho que mostra muito da questão da parte de disciplina, né? Então, o cenário que ele nasceu ali, propriamente dito, não possibilitaria, talvez, grandes expectativas, mas eu acho que o incentivo da mãe dele, dizendo que ele poderia chegar onde ele quisesse, bastava apenas ele, né, em si, o conhecimento que ele adquirisse, que iria definir
acho que isso me leva muito na questão da parte da carreira, né? Então, acho que nós não podemos se limitar muitas vezes às condições que a gente tem, né? Acho que a partir da disciplina, acho que o conhecimento, ele tá aí. Então, acho que no livro fala muito disso, da questão do tempo que a gente acaba alocando, né? Pro nosso dia a dia, né? Então, de não deixar, às vezes, aquele tempo ocioso, vamos dizer, quando a gente conseguir aproveitar ele, propriamente dito, ele acaba nos reforçando essa questão de que a gente pode chegar em lugares que a gente, às vezes, não imagina, né? Então, talvez, acho que lá no início da carreira, se eu ficasse, talvez, limitada ao que o primeiro gestor... Fica aqui na farmácia, aqui você vai conseguir chegar. Talvez não chegaria hoje onde eu estou na carreira propriamente dito. Então, a gente não tem que se limitar necessariamente somente ao contexto que as pessoas... Acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial ali. E ele sempre está sendo desenvolvido, né? E acho que um podcast que também acompanho ali é o dos Exames Carreira. Eles trazem sempre visões de vários executivos da área, da parte de recursos humanos, ali, parte de liderança. Então, gosto também bastante. Acho que o formato que eles apresentam também é bem legal ali dos bate-papos. Muito bom. Sabe que nesse tipo de assunto tem um outro que eu gosto muito, chama Do Zero ao Topo. É do pessoal da Infomoney. Infomoney hoje é da XP, né? Certo. E eles entrevistam empreendedores também, tem muita gente boa. Tem o Adib da CIMED, tem o Daniel Randon, tem o próprio Benchimol, por óbvio, mas tem várias histórias ali, muito Fersen Lambranho, da GP Investimentos. É um podcast bem bacana, chamado Do Zero ao Topo, eu acompanho bastante. Vanessa, queria te pedir uma mensagem final, assim, de incentivo, uma recomendação. A nossa audiência eu acompanho muito na estratificação ali, que eu tenho estatística da audiência, do podcast. O nosso público, ele, em grande parte, é formado por jovens e que se inspiram nos nossos entrevistados aqui para dar rumo às suas carreiras, né? Dia desse eu li aqui até no ar a declaração de um aluno de Campinas que agradecia ali pelo conteúdo do podcast, que ajudou ele a dar um rumo ali na carreira e manter, né, o curso dele, que ele estava fazendo, o curso de economia. Eu queria te perguntar, queria te pedir, né, então, para dar essa mensagem de incentivo, de algumas recomendações, algumas sugestões para essa moçada que está começando, que está ali no primeiro estágio, recém foi promovido analista ou chegou agora coordenador. O que você diria para eles? Eu acho que, assim, o que eu reforço muito com a equipe, assim, e eu acho que também tento aplicar sempre para o meu dia a dia, sempre questione. Eu acho que a gente questionar, por mais que seja o processo que já é existente, o aprendizado que a gente tem muitas vezes na carreira é na questão do que você está questionando ali. E não só replique, né? Entenda o processo, faça ali e vá buscar as informações, né? Eu comento muito com o pessoal, a gente às vezes só a pessoa pedir para você fazer aquela atividade, mas por que você está me pedindo? Onde que ela vai impactar? Você entender o todo ali, o processo ali, ele vai te facilitar muito na questão da tua abordagem, como que você executa. E tenha sempre pessoas como referências daquilo que você quer chegar, né? Onde que você quer chegar? Eu quero ser um bom gestor, mas o que eu tenho ali daquela determinada, né? Eu preciso trabalhar, preciso melhorar essa questão de delegar, preciso melhorar essa situação de conhecer um pouco mais sobre ICMS, das rotinas. Então, onde que eu vou buscar essas informações, né? Ter aonde buscar esse conhecimento e não, às vezes, esperar que as pessoas tragam para você, né? Você também demonstrar, e acho que muitas das vezes no cargo de gestão, para a gente identificar, muitas vezes a pessoa tem a vontade de aprender uma situação que ela não está ali no dia a dia. E acho que trazer, às vezes, isso para nós, para os líderes, né? Olha, eu tenho essa expectativa e gostaria de chegar nesse tal. Como que eu faço? Como que eu posso chegar e ir além, né? Então, acho que isso facilita, porque a gente consegue desenvolver e talvez traçar os novos rumos ali para a carreira daquela pessoa, que a gente às vezes não pensava, talvez, né, inicialmente, né? Então, tenho tentado abordar isso com a equipe também, né, em relação... O
que você quer daqui tanto tempo? Você quer continuar fazendo a atividade que você faz hoje? Ou tem alguma outra atividade? Eu gosto de trabalhar com o pessoal Job Rotation, né? Então, tanto tempo a gente Excelente. fazer essa troca das atividades ali, né? Então, isso acaba facilitando. E, às vezes, a pessoa também, né? Que está iniciando, também possibilitar. Se, às vezes, a empresa não faz, tentar. Eu acho legal essa área aqui, gostaria de aprender. Será que tem um tempo? Será que você poderia me ensinar, né? Então, acho que de trazer essa situação para a parte da gestão ou até às vezes, né, do analista sênior ali da equipe como um todo. Muito bom, Vanessa. Ou seja, você é responsável pela sua carreira, você tem que ter a atitude de ir atrás, de perguntar, de dizer que não sei, né? É um pouco isso, sim, né? E muitas das vezes, né, eu não sei, mas vou buscar, vou entender e acho que realmente falar, deixar claro, né, as informações como um todo. Muito bom, Vanessa. Obrigado pela tua presença. Fiquei muito feliz aqui com a tua visita aqui ao nosso podcast Manicômio Tributário. Eu queria convidar você que está aí até agora, 50 minutos aí de bate-papo, a curtir lá o nosso podcast Manicômio Tributário. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Lá no YouTube você pode habilitar pelo sininho, dá aquela curtida, aquele joinha, e aí você fica sempre sabendo com as notificações de novos episódios, de cortes. No Spotify você dá aqueles 5 estrelas ali. Tudo isso nada custa nada para você, mas para mim é bem importante porque gera ali um efeito no algoritmo de YouTube e de Spotify bem relevante. Eu também fico sempre no aguardo de dúvidas, de sugestões, de comentários. Eu te atendo no nosso WhatsApp 41995693841. Vem bater papo comigo sobre questões tributárias, questões de gestão. Estamos nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Temos nosso website www.augustoflores.com.br e o meu livro na editora Viseu e também na Amazon. Você encontra lá o livro. Se você mora aqui em Curitiba, eu canso de receber mensagens nas redes sociais: comprei teu livro, tem como autografar? Tem sim. Fala comigo, me chama no WhatsApp, a gente vai tomar um café, autografa o livro, a gente tira uma foto, eu vou ficar muito feliz com isso. Era isso. Muito obrigado.